Ô, Bela, a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais com o pessoal que nos segue. Inclusive, até queria já deixar o convite para você que acompanha a gente aqui, tá acompanhando pelo YouTube e também nas plataformas de áudio, para seguir a gente lá. @NoLucroCNN. Tem no TikTok, no Twitter e também no Instagram. E a enquete que nós fizemos foi lá no Instagram. Vamos ver aqui na tela aqui a pergunta que rolou lá. Você já fez uma dieta na sua vida financeira? E a galera respondeu, 56% das pessoas responderam, opa, claro que sim. E 44% respondeu que nunca. Bela, de alimentação e treino eu sei que você manja muito dessa questão. E na vida financeira, você também se considera saudável financeiramente? Sim, eu sempre fui muito responsável com relação ao dinheiro. Eu sempre respeitei o dinheiro, né? Pra não sair fazendo besteira. Mas tem uma coisa sobre mim que eu não sei se isso é geral ou se é uma coisa minha, assim. Eu não deixo para amanhã algo que eu posso viver hoje, financeiramente. Claro, sem comprometer economia, sem comprometer a minha renda. Mas eu não deixo de fazer o que eu quero fazer. Porque eu penso que a gente não tem nenhum controle sobre a vida e daqui nada se leva. Então, eu gosto, assim, de saber que eu estou desfrutando e que o dinheiro está trabalhando para mim, não eu para ele, não o contrário. Então, eu penso muito, eu tenho uma cabeça mais aberta, mas ao mesmo tempo sou extremamente conservadora no que diz respeito a investimento, mercado financeiro. Eu sou mais esse perfil conservador, ao contrário do Maguila, meu marido, que já gosta de O Maguila gosta se aventurar. De um risco. Ele gosta de uns riscos a mais. Ele ali. mistura muito, a carteira dele é bem misturada. É, vamos falar sobre isso já já. Inclusive dos seus gastos também, ele vai Eita, chegar Jesus. lá, hein? Chegou a hora de me colocar na berlinda. O Maguila que não escuta esse podcast aqui, hein? Maguila tá bloqueado nesse momento. Ô, Bela, financeiramente, pra você, qual foi a sua maior transformação, assim? Teve algum ponto que você olhou e falou, nossa, Leandro, isso daqui pra mim deu uma virada na minha vida? Menino, você sabe que eu sempre falo isso para as pessoas, assim, a rede social mudou minha vida. Mudou minha vida completamente. A virada de chave financeiramente falando foi a rede social. Claro que hoje a gente tem outros negócios e eu invisto e faço outras coisas fora da rede social. Aliás, é até importante depois a gente mencionar um pouco sobre isso, sobre Sim, empreender no on e no offline. Mas a virada de chave foi essa. E foi muito legal porque no início eu não ganhava nada. Eu fazia post muitas vezes de graça ou fazia uma permuta por alguns potes de vitaminas e suplementos, né? Como todo começo de carreira é difícil. Mas eu fui muito persistente, porque eu acreditava naquilo. Eu tinha dentro de mim e da minha mente que aquilo ia um dia monetizar, que aquilo ia virar. Eu sempre acreditei muito, né, no digital. Você foi uma das pioneiras nesse mundo. Fui a pioneira. Foi a Brasileira, pioneira. sim. Quando que você entendeu que isso daí ia ser o seu trabalho, assim? Você ia trabalhar com isso? Bom, quando eu comecei, não se falava em public post, não se falava em rede social como uma ferramenta de trabalho. O influenciador não era um profissional, né? Não existia essa nomenclatura, para falar a verdade. O Insta, ele era muito precário no início, né? Eu falo que eu capinei mato nessa terra. Sim. E a gente não tinha muito recurso, muita ferramenta. A gente usava mais por diversão. As fotinhas quadradas. As fotinhas lembro. quadradas, Galera, aqueles comenta filtros aí se você também... cafonérrimos. Os filtros. Não tinha stories, não tinha reels, não tinha nada disso. Sim. Não tinha nada, assim, era bem precário mesmo. Mas quando eu percebi que eu tinha uma audiência, aí aquilo trouxe para dentro de mim uma palavra, relevância. Se eu tenho uma audiência, se eu tenho uma quantidade grande de seguidores, essas pessoas estão me ouvindo, ainda que por texto, né? Porque não tinha vídeo na época. Sim. Eles liam as minhas legendas e comentavam e eles eram super engajados. Eu pensei, isso tem que significar, isso tem que representar alguma coisa no futuro, porque essa galera não tá aqui por nada. E eu já venho da época do Orkut, eu tinha duas páginas de Orkut, pra você ter ideia. Orkut. Eu sempre fui muito ativa. Saudades. Dá uma saudade, né? Bem vintage, super nostálgico. Sim. Mas desde a época do Orkut, porque o Orkut ele tinha um limite de pessoas, de seguidores. Você lembra disso? Sim, tem chegava, eu não lembro o número que era. Eu não lembro também. Eu não conseguia adicionar comportava mais, né? Tanto Sim. que o álbum de fotos também tinha um limite. De fotos, você tinha que criar uma comunidade. Você tinha limite de testimonials que você recebia, Os scraps, lembra? Enfim, aí eu tinha duas páginas de Orkut e eu nem era conhecida, isso eu morava no Brasil ainda. E eu tinha duas páginas de Orkut, porque eu já era pop no Orkut. As pessoas me seguiam, eu lá vivendo a minha vidinha anônima, mas tinha uma galerinha que já se interessava, às vezes pelos looks, ou enfim, não era nem pelo estilo de vida, porque eu não treinava assim nessa época, mas elas estavam lá. E muito pelos textos que eu escrevia, porque eu sempre gostei de escrever. E aí o Instagram, quando eu percebi o poder
E o potencial, eu acho que mais do que poder, o potencial da ferramenta naquela época, se eu tô falando de 2012, me ligou uma chavinha assim na cabeça. Eu pensei, eu vou investir, porque eu não sei no que vai dar, mas eu tô pronta para correr o risco. Eu acho que empreender é isso, né? Correr risco. E eu tava pronta para isso. E daí quando eu vi que eu tinha muitos seguidores, eu pedi demissão do meu trabalho. Meu chefe falou: você tá louca? O que você tá fazendo da sua vida? Porque eu já tava assim com uma projeção de carreira nesse trabalho. E eu falei: não, eu não tô feliz aqui, não é isso, e eu não quero me acomodar, eu não quero ser promovida aqui a ponto de me acomodar. Sabe? Porque às vezes quando você tem um trabalho, quando você trabalha para alguém, muitas vezes você não tá feliz, mas você fica preso naquilo porque, vou te dar um aumento, vou te dar uma oportunidade. Aí você fica vivendo meio que de promessas ali e vão te cozinhando. E eu senti que isso ia acontecer comigo. Tava acontecendo ali, já tava acontecendo. Entendi. Falei, eu não quero me acomodar aqui, eu não tô feliz. E eu penso que a energia que eu gasto nesse trabalho, eu posso converter para algo meu. Eu posso depositar toda essa energia para algo meu. Empreender a seu próprio favor. Exato, por que não? E aí eu pensei o seguinte, falei, olha, já que eu tenho seguidores na rede social que me escutam, que acreditam em mim, eu tenho credibilidade, relevância, então eu vou criar uma marca com meu nome, vender os meus produtos e fazer propaganda dos meus produtos. E foi aí que tudo começou. E eu me lembro, em 2013, eu fui numa feira em San José, na Califórnia, nessas exposições, convenções que tem aí de fitness. Devia ser alguma competição, não fui para competir, fui para visitar, enfim. E quando eu cheguei, veio uma pá de gente atrás de mim, andando e pedindo foto. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Naquela hora, sabe quando a ficha cai? Eu falei, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E aí tinha uma fila assim para tirar foto. Eu não fui para ficar em stand, eu fui para visitar e eu tive que ser colocada num stand pra galera vir tirar foto. Bela, vem pra cá, tipo fica aqui, porque tá atrapalhando o rolê já. Não, e foi bizarro, foi surreal. Eu tremia, eu errava meu nome na hora de dar autógrafo. Eu não sabia fazer aquilo, né? Eu tava assim, vivendo uma experiência ali, totalmente nova. Entendi. Só que é aquela coisa, né? Às vezes a oportunidade tá passando ali na nossa rua e a gente não percebe. E quando ela não passa, a gente pode criar também. Mas no meu caso, a oportunidade estava ali na minha frente. E eu pensei, eu vou ser uma voz aqui dentro. Eu não posso ser só um barulho. Eu quero ser relevante aqui dentro. Aí eu fui estudar nutrição. E foi aí que tudo começou. Aí estudei nutrição, fiz bacharelado, aí continuei ganhando seguidores. E eu gosto muito de comunicar, de falar, de ensinar. Aí eu pensei, vou fazer mestrado, porque vai que, sei lá, surge uma oportunidade de trabalhar na área de pesquisa, de ensino. Fui fazer mestrado. E aí virei palestrante. Em 2013 também, no final de 2013, comecei a dar palestras aqui no Brasil e foi muito bem aceito. Que legal. Eu cheguei aqui no Brasil em 2013, gente, é porque hoje já ficou muito comum essa história, né, de influenciador, mas quando eu cheguei aqui, eu brinco que eu e Gabriela Pugliese, a gente reinava absoluta, era só nós duas, a gente tinha o território, então a gente era notícia, a gente chegava e vinha emissora de TV, eu fiz muita participação em TV. A Gabi veio aqui, veio bater um papo com a gente. Ela é muito participou querida. Aqui no E a gente podcast. Às vezes conversa e a gente fica lembrando dessas histórias, como era legal lá no passado, saudades, né? Como as coisas mudaram, era muito legal. Mudou bastante. Enfim, então eu nadei de braçada. Eu acho que eu soube aproveitar muito a vibe do momento, as oportunidades e converter isso em resultado, né? Porque eu acho que é importante a gente curtir, sim, mas também construir. Sim. A parte financeira, qual a sua primeira venda? Você lembra financeiramente ali? O que foi que você vendeu no seu... Nossa, não vou lembrar, porque tem muito tempo. Mas eu me lembro de uma marca que nem existe mais. Na época chamava Vitazen. Era uma marca de vitaminas e suplementos lá dos Estados Unidos. Que, na verdade, ele não me pagava. Ele me dava alguns potes de suplemento. E eu lembro que eu postava, mas eu postava assim, com aquele tom de sou embaixadora contratada da marca. Por quê? Porque isso ia gerar o interesse de outras marcas, né? As marcas iam olhar para mim e falar, olha, ela já foi contratada, então acho que eu vou contratá-la também. Já vão rolar disputa ali. Desse gatilho rolou outras contratações e coisas boas, assim. Inclusive tem uma marca que tá comigo até hoje, que é uma marca de chá e ele já tem skincare lá dos Estados Unidos. Daquela época? Daquela época. Olha que legal. Já tem o quê? Longo prazo, bacana. Uns 9 anos que a gente tá junto. Bacana. 9, 8 anos por aí. Então, eu construí bons relacionamentos. Eu falo assim que o legal da rede social não é só o que a gente monetiza, não são só os public posts, o que a gente vende ali. São os relacionamentos que a gente faz, porque com os relacionamentos que você faz com empresários, aquilo pode gerar novos negócios fora da rede social. E isso aconteceu comigo, inclusive com uma marca que eu divulgo, que ele se tornou um grande franqueador, vendeu várias franquias através da minha publicidade. Ele viu meu potencial para vender franquia e ele pensou, por que não criar uma franquia da Bela? Então, a gente criou junto um projeto incrível de franquia de depilação a laser.
que já tá rodando, já venderam algumas. E eu tô super feliz, assim, porque a aceitação do público é muito legal. Sim. Ô, Bela, deixa eu te perguntar uma coisa. Naquela época do fisiculturismo, o que você mais gastava dinheiro para poder manter o corpo ali, para poder competir e tudo? Qual que era o gasto maior que você tinha naquele período? Então, as pessoas acham, assim, tendem a achar, né, que eu tomava 1 milhão de suplementos e fazia, mas na verdade não. Eu sempre fui muito disciplinada, desde que eu me propus a isso. Desde que eu virei a chavinha, eu sempre fui muito disciplinada. Então, o meu negócio era treino correto, intenso, cardio, e eu pesava ali minhas marmitinhas, era tudo muito muito bem racionado ali, bem equilibrado, mas eu não gastava muito assim com suplemento. Para te falar a verdade, eu acho que foi a época que eu menos gastei dinheiro na minha vida, porque eu quase não saía. Mesmo? Meu negócio era assim, eu tenho que dormir cedo. Eu tenho que eu era muito, sabe, neurótica assim nesse sentido. Gastava mais com alimentação ou não necessariamente? Não, porque assim, o que eu comia? Era batata doce, frango e veggies, né, vegetais, assim, não tinha... E whey. Tomava uma creatina na época. É engraçado, assim, porque as pessoas... Eu recebia comentários... Sou leigo no assunto. Fala, não faço ideia. Porque às vezes a gente vê aquele corpo e fala, caramba, quanto E acha custa? que toma hormônio também, né? As pessoas escreviam muito pra mim. Assim, tá tomando bomba, muita bomba. Eu falo, gente, eu já tenho a voz grave. Se eu tomar bomba, vai complicar a minha vida, né? Ferrou. Não, isso aí eu falar pras pessoas, gente, é totalmente possível seguir um caminho saudável. Você não precisa usar hormônio necessariamente. Eu respeito quem toma essa decisão, mas enfim, eu nunca usei, não precisei. Eu sempre fui muito disciplinada. Eu fazia as coisas muito certinhas. Entendi. Então, assim, eu tive resultado, claro. Genética conta. Metabolismo conta. Sim. Vários fatores contam. Influencia na... Mas a boa notícia é que a nossa genética é modulável, gente. Então, assim, não se desespere. Eu não tenho boa genética, calma. Hoje, com a epigenética, a gente já sabe que é possível silenciar algumas expressões gênicas aí e melhorar os seus resultados. Sim. Ô, Bela, vamos falar de negócios agora. Vamos lá. Primeiro negócio seu foi o Instagram. Foi. Próprio. Meu mesmo, Seu. sim. Eu acho muito legal que você trate isso como um negócio, porque é. Sim, né? claro. É o seu Instagram. Eu acho que quem é influenciador e monetiza a rede social é um negócio, né? Não, total. Bacana essa visão. Tem empreender, né? A pessoa fala, Exato. postar foto, tudo. Não, gera dinheiro, gera renda. Você ganhou dinheiro com essas questões Sim. aí. Tem muita gente hoje que Foi já o que está mudou mais minha vida. globalizado, que já entende que isso é uma fonte de renda. Sim, sem dúvidas. Atualmente, quais são os seus negócios? Que eu sei que não tem só um, não, né? Conta pra gente aqui. Então, a gente Como tem é que você tá hoje? alguns já funcionando, outros encaminhados, outros em desenvolvimento, mas eu vou falar de um ano para cá, né? A gente assinou uma rede de academias de hotel de luxo, que vai começar lá em Itapema, que foi um projeto super legal. Foi uma negociação um pouco atípica para mim, porque eu não sou sócia do hotel, nem do projeto em si, mas da academia. É como se fosse um licenciamento de imagem, que está rolando muito isso hoje. É um formato de business muito legal, que se chama Media for Equity, que você basicamente cede a sua imagem, a sua autoridade, a sua credibilidade para um determinado negócio e você entra ali. Daí tem toda uma parte de royalty e uma negociação, e cada caso é um caso, né? Que você fecha ali um FII, uma taxa. Tem um percentual fixo numa negociação dessa? Sim. Ou é um... Cada negociação é diferente. Para te falar a verdade, eu geralmente não entro nessa parte. Meu marido, que é meu empresário, ele que negocia tudo, mas eu sei muito por alto, assim, que eu falo. Eu não gosto de saber, porque isso me gera um pouco de ansiedade. E eu não gosto de falar de números com pessoas. Certo. Eu acho que quando você trabalha com a imagem, rola um desgaste, assim, social, sabe? De você sentar numa mesa. Tem gente que é a própria empresária. Eu acho isso demais. Acho incrível. A pessoa que consegue gerir a própria carreira, assim, de falar abertamente. Eu me sinto um pouco constrangida, assim. Eu já fico meio, ai, meu Deus, falar quanto que custa meu post. Então, meu marido tá ali. O maridão resolve essas questões entre a aí. gente discute, claro. Ele sempre me consulta. Bela, você acha que tá legal esse valor? Mas ele é super flexível. Então, assim, cada negociação... Ele brinca que... O Maguila que devia estar aqui, né, gente? O Maguila, ele é super... Claro, pô, podia ele é participar também, super imagina. veia comercial. E ele fala, eu não perco o negócio. Ele é incrível. Ele tem, assim, eu falo que é um dom, é um talento você negociar. E ele fala, eu não perco o negócio. Eu sempre vou negociar e chegar num denominador que seja bom para as duas partes. Então, essas negociações, elas variam muito. Essa história da academia, a gente está com uma franquia agora de um salão da Fast Escova, em BH, que é uma franquia super bacana, focada no Fast Beauty, que é sem hora marcada, sem agendamento, o sonho de toda mulher, né? Porque pelo menos, eu tenho pavor de ligar para os lugares e marcar consulta, horário em salão. Então, você chegou, entrou, fez, saiu
rápido, excelente. E eu achei esse formato muito legal. Eu falei, por que não abrir em BH? Então, a gente abriu a nossa primeira, já estamos olhando outros lugares para abrir as próximas. Creio eu que em cidades menores, porque é uma demanda, que existe uma demanda e não tem. Até onde eu sei, fiz as minhas pesquisas, não tem esse tipo de formato. Então, eu vi ali uma oportunidade de mercado. A gente entrou no ramo do beach tênis também, que é uma coisa que eu comecei a fazer e gosto muito. Estou com essa rede de franquias própria, em parceria com o Marcos Curta, que é o presidente da Divina Terra. O que é o beach tênis? Desculpa. Beach tênis é um esporte. Certo. Então, Não, a gente sim, está num complexo de quadras lá em BH. Ah, você tem algumas quadras você loca isso? Certo? Na verdade, é um grupo de pessoas. Tá. E a gente entrou em parceria também com esse pessoal que já tem todo o expertise, que já tem todo o conhecimento na área do beach tênis. Mas, sim, são quadras de aluguel, e a gente está fazendo um espaço agora também fitness dentro desse galpão de quadras, que vai ser todo focado para o beach tênis. A gente está pensando agora em investir também uma outra coisa que me deu um link na cabeça esses dias, que a gente está pensando, a gente vai investir seguramente, no mercado de festas infantis. Festas infantis? Festas infantis. Como buffet assim? De aluguel. De decoração? Não, de ter o local mesmo. O local ali para poder fazer a festa. A gente já está procurando local para alugar, porque é algo... Eu, como mãe, assim, eu sempre gosto de fazer festa para as meninas. E eu percebo, assim, na escola delas, toda semana tem festa de coleguinha. Você é mãe de duas, né? Sou mãe de duas, e se Deus quiser, ano que vem de 3. De uma. Tem 9 meses a minha Ai, pequenininha. que fofa, tá? O futuro me avisando aqui já, é o futuro me falando. Olha, eu vou te dizer que menina é do pai, viu? Não tem jeito. Eu liguei hoje para a minha mais novinha, Estela, cadê o papai? Ela não conversa, ela só quer saber do pai. Cadê o papai? Eu tô com ele, filha. Então depois você me liga quando você estiver com ele. Tipo assim, não me interessa falar com você nesse momento. Quero falar com você, mãe. Mas enfim, então como mãe, eu tenho esse público muito forte. Aí eu discuti isso com a Maguila. Eu acho que é uma oportunidade legal da gente fazer algo diferenciado para esse público, para as mães, né? E, claro, é um espaço que talvez seja modulável ali pra gente fazer também para adultos, mas... É um outro mercado que eu quero entrar, porque é um mercado que tem crescido. E eu fiz uma pesquisa recente dos principais nichos que vale a pena investir em 2022. E, em primeiro lugar, estava lá negócios digitais. Eu acho que eu já estou muito presente no digital. Não só na parte de influência digital, mas de cursos, e-books, palestras online, e-commerce e assim por diante. Mercado tem algumas frentes já está presente. Sim. Em segundo lugar dessa pesquisa estava o mercado da alimentação saudável. Terceiro lugar, mercado da beleza. Quer dizer, a gente já está... Você tem que puxar, brechó, e eu tô abrindo meu brechó mês que vem. Ah, já está tudo engatilhado também, tudo prontinho. Então, assim, eu acho que eu tô bem ali dentro dessas o top 10 você tá pegando umas 8, 9 ali, né? Pelo que e é muito bacana, assim, porque tudo isso conversa com o meu público. E essa que é a parte legal, assim, quando a gente conhece o nosso público, eu falo para os influenciadores, e a gente tem visto muito isso, né? Influenciador que lança produto com o nome deles, marca própria. Sim. Tem que aproveitar, gente, porque nós somos uma marca, então a gente tem que aproveitar e realmente investir, fazer com que essas coisas frutifiquem dentro do nosso nicho, porque a gente já tem o mais difícil, que é o marketing.